Meus amados, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 19. Salmo 19. Faremos a leitura alternadamente. Todo o capítulo são apenas 14 versículos. Leiamos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Amém. A igreja pode sentar? Senhor, temos ouvido a Tua palavra nesta manhã. E certamente quando a palavra é aberta e lida, o Senhor fala conosco. Quando oramos, estamos conversando com o Eterno, abrindo a nossa alma, rasgando o nosso coração, diante da presença santa, augusta, perfeita, mas também consoladora do Senhor nosso Deus. Usa a Tua palavra mais uma vez nesta manhã para falar ao meu coração e falar ao coração do Teu povo aqui presente. Aqueles que nos acompanham pela internet também sejam alcançados pela graça, pela bondade e pela misericórdia do Senhor nosso Deus. Esconde-me por trás da Tua cruz e usa-me como instrumento em Tuas mãos, para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome. Assim, ó Pai, oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta, meu irmão. Eu quero falar nesta manhã sobre a perfeição da criação ou a revelação natural de Deus e também a respeito da perfeição da palavra de Deus.
esta palavra revelada de uma forma tão especial para a minha vida e para a sua vida. Certamente a gente veio ao templo nesta manhã de domingo chuvosa, não fria, mas chuvosa, e a gente vem com aquela expectativa de ouvir a voz do Senhor. E Deus fala, de fato, através da palavra. Deus fala a nossa vida através do cântico, da letra, de uma melodia. O Senhor fala também através da própria melodia. Deus se revela de várias maneiras. E Ele fala de várias maneiras. Ele alcança o ser humano de várias formas. Bendito seja o seu nome. Por exemplo, eu fui alcançado, e é do conhecimento da igreja, ouvindo Luiz de Carvalho. E hoje de manhã eu estava ouvindo, às 5 e pouca da manhã, eu estava ouvindo Luiz de Carvalho, cantando a música que Deus me alcançou através dela. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Então foi ouvindo aquela música que eu me derramei perante Deus. Abri a minha alma e me entreguei definitivamente ao meu Senhor, ao meu Salvador. Meus amados irmãos, este Salmo 19, escrito por Davi, é um dos mais conhecidos da Bíblia. E é um salmo aclamado por sua poesia belíssima, mas também por causa de sua profundidade espiritual. Uma belíssima poesia. Uma poesia inspirada por Deus. Inspirada pelo Santo Espírito do Senhor. Mas também o Salmo fala a nossa alma. A profundidade espiritual deste Salmo é algo muito especial. Muito revelador. Muito abençoador. É um Salmo que fala bem de perto a alma humana. A razão humana. Fala a nossa razão e fala também a nossa interioridade, ao nosso coração, a nossa alma. Neste salmo, Davi exalta o Senhor como Deus Criador e enaltece o valor precioso da bendita palavra revelada. Exalta a Deus pela criação, a revelação natural de Deus. Exalta o Senhor, louva a Deus, glorifica a Deus, enaltece o Senhor pelo valor precioso da bendita palavra revelada. Evidentemente a palavra do Velho Testamento. Conforme este Salmo 19, meus amados, há duas maneiras de Deus se revelar ao homem. Duas maneiras de Deus se revelar ao homem. Através da natureza e através da lei, ou através da palavra. Deus se revela ao homem também através da natureza. Quem não fica extasiado diante da beleza da natureza? Em alguns momentos é de tirar o fôlego. De tirar o fôlego. Mas o Senhor fala através da palavra escrita, da palavra revelada, da palavra que dele nos aproxima, da palavra que revela a sua vontade, que nos revela o caminho e que nos aponta para
a maior, a mais bela, a mais sublime, a mais grandiosa revelação, que foi exatamente seu próprio Filho. O Senhor nosso Deus é perfeito naquilo que criou. E é perfeito na revelação da palavra. Ele é perfeito naquilo que criou. Nesta manhã, meus amados, rapidamente, à luz do Salmo 19, quero destacar essas duas maneiras da revelação do Eterno, ou como Deus se revela. Através da revelação natural, da obra criada, da natureza bela, imensa, vasta, grandiosa e abençoadora. Davi abre o salmo afirmando: os céus cantam a glória de Deus. Os céus cantam a glória de Deus, ou proclamam a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, Davi abre o salmo encantado com aquilo que Deus criou. Extasiado diante da obra criadora de Deus. E o mais importante, ou algo que nos chama a atenção, que o Senhor criou tudo, trouxe tudo à existência do nada, sem nenhuma obra-prima, apenas usando a palavra: faça-se, crie-se. É o Deus Criador. Então Davi, ele abre o Salmo 19 completamente maravilhado, afirmando: os céus cantam a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. A obra criada manifesta ou proclama a glória do Deus Criador. Portanto, até o verso 6, do verso 1 até o verso 6, Davi descreve esse testemunho silencioso da natureza sobre a existência de Deus. Olhe do verso 1 até o verso 6. Que coisa espetacular. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. O universo não foi produto de uma explosão cósmica. A teoria furada do Big Bang, totalmente furada. O texto está aqui nos dizendo que isto é criação de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia. Um dia fala a outro dia. Um dia termina e outro dia se inicia. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Silenciosamente. Silenciosamente. E o texto continua. Não há linguagem escrita, não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E das suas, toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia na extremidade dos céus.
e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Às vezes da janela do meu escritório, lá no meu apartamento, de manhã, quando eu estou fazendo a minha devocional, lendo a palavra, louvando a Deus e orando, eu fico observando o nascimento do sol. Enorme, majestoso, imponente. Nasce o sol, nasce numa extremidade e vai à outra extremidade. Quem não se encanta com o cântico dos pássaros? Quem não se encanta com a voz das florestas? Quem não se encanta em observar o mar imenso? Quem não se encanta numa praia olhando as ondas que vêm e voltam? Quem não se encanta com a natureza criada por Deus? O meu computador abre com diversas paisagens da terra, obra das mãos de Deus. E às vezes eu paro, fico olhando para aquela cena extasiado. E às vezes eu penso, meu Deus, como pode uma pessoa ainda não acreditar em Deus? Vendo aquela belíssima fotografia do universo criado por Deus, as geleiras. É algo de tirar o fôlego. E Deus fala conosco olhando aquelas fotografias. Deus fala comigo. Não estou dizendo aqui que eu escuto a voz de Deus dizendo, meu servo, eis aí a natureza criada por mim, se deleite em apreciá-la. Não. Eu me emociono olhando aquelas fotografias, que abre o meu computador e eu fico extasiado diante daquela beleza sem tamanho. É algo espetacular. A natureza criada por Deus. Não sei se você já fez isso, mas você chegar numa praia e ficar ouvindo a voz do mar. Parar e ouvir a voz do mar. E você olhar, Deus criou este mar imenso. Deus criou todas as coisas. Bendito seja o seu nome para todo o sempre. Amém, meus amados irmãos? Portanto, do verso 1 ao verso 6, estes versos descrevem, meus amados, a grandiosidade e a perfeição da criação. A grandiosidade da criação de Deus, a perfeição da criação de Deus. As estrelas, a lua, o sol, os planetas, os cometas, as galáxias, toda obra criada por Deus do nada. Não adianta a ciência tentar encontrar uma explicação racional, não vai encontrá-la. Precisa se dobrar aquilo que está escrito na Bíblia. Precisa compreender que por trás da natureza há um Deus criador. Aquele que tudo criou. Portanto, o Salmo 19, nesses 6 versículos, esses versículos descrevem a grandiosidade e a perfeição da criação, destacando, meus amados, a beleza e a ordem do universo. Já imaginou se o universo criado não tivesse ordem?
as estrelas colidindo umas com as outras? Ou colidindo com a Terra? Um planeta como Marte colidindo com a Terra? Se não houvesse ordem no universo, Deus criou e estabeleceu uma ordem. E o universo criado trabalha dentro desta ordem criada por Deus. Louvado seja o seu nome. Então, meus amados, o que é que me mostra? Me evidencia a sabedoria e o poder divino. Quem é mais sábio do que Deus? Quem tem mais poder do que Deus? A natureza me mostra o poder e a sabedoria divina. Portanto, a revelação geral de Deus, por meio da criação, está disponível a todos os povos. Eu já ouvi de pessoas que chegaram ao conhecimento do Deus da revelação natural, observando a obra criada, observando aquilo que Deus criou. Grandes mestres na arte, na literatura e em outras, se dobraram diante da evidência da obra criada por Deus. Há uma inteligência perfeita por trás da obra criada. Não foi por acaso. Tudo funciona perfeitamente, porque o Deus que criou é o Deus perfeito. Louvado seja o seu nome para sempre. Portanto, bendito seja o Deus criador de todas as coisas. Bendito seja o seu nome. Deus se revela através da obra da criação, da revelação natural. Se não houvesse a palavra escrita, se Deus não tivesse revelado a palavra escrita, certamente eu e vocês estaríamos convencidos da existência e do poder de Deus apenas observando a natureza criada. E nos dobraríamos diante da evidência de um Deus criador. Eu não precisaria de mais nada. Olhando a obra criada, eu me dobraria diante desta evidência. Evidência que está diante dos nossos olhos. Basta olhar, basta ter percepção espiritual. Um pouquinho de percepção espiritual, a pessoa vai chorar diante da glória de Deus, vai se render à majestade de Deus e vai sorrir diante da criação perfeita de Deus. Louvado seja o seu nome para sempre. Amém, meus irmãos? Mas eu quero falar sobre a segunda parte do Salmo 19. E nesta segunda parte, Davi fala sobre a perfeição da palavra revelada. A perfeição da criação e da palavra revelada. Na segunda parte do Salmo, Davi, meus amados, se esmera em demonstrar o valor da palavra revelada de Deus. Evidentemente, Davi, cheio do Espírito, inspirado pelo Santo Espírito, ele se esmera, usando o seu vocabulário próprio, para demonstrar o valor da palavra revelada de Deus. Observe
Quantas palavras são usadas por Davi para se referir à palavra no texto? Por exemplo, no verso 7, ele chama de lei. É a lei do Senhor. A lei perfeita de Deus. É a lei revelada do Senhor. Ainda no verso 7, ele diz que a palavra é o testemunho do Senhor. É o testemunho de Deus. No verso 8, ele fala que a palavra, ela se constitui de preceitos e mandamentos. Preceitos e mandamentos, diz o verso 8. No verso 9, ele fala da palavra como algo que traz temor e juízo. Portanto, são diversas formas de se referir à mesma palavra, a palavra de Deus, e demonstrar a forma dinâmica como a palavra é recebida. É interessante como a palavra é dinâmica. E de fato ela é dinâmica. Você abre o texto sagrado, isso faz parte da experiência cristã. Você abre o texto sagrado, olha para um verso e Deus fala a você de uma certa forma. De repente outra pessoa abre o mesmo texto e aquela palavra dinâmica fala de outra maneira. Portanto, Deus fala através da palavra. Amém, meus irmãos? Deus fala através da palavra. Ainda observamos que as características da palavra também são descritas. Ainda no verso 7, olhe para o verso 7. Aí Davi diz que a palavra é perfeita e fiel. Ela é perfeita e fiel. Não há erro, não há equívoco, não há falha, não há nada. A palavra é perfeita. E aquilo que Deus deu é também fiel. Deus é fiel nas suas promessas. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele só não dá aquilo que Ele não prometeu. Então a palavra é perfeita e fiel, verso 7. Mas Davi também diz que a palavra é reta e pura. Ela é reta e pura, diz o verso de número 8. Ela é reta, não há desvio, não há outra vertente. Ela é pura, aliás, ela é puríssima. A tua palavra é pura, a tua palavra é puríssima. No verso 10, Davi vai nos dizer que a palavra é doce e desejável, mais doce do que o mel e o destilar dos favos. A palavra é doce e desejável. Um crente nascido de novo, eu não falo de religioso. As igrejas estão cheias de religiosos, de gente que nunca ouviu a voz de Deus. Nem sabe por que está na igreja. Nem sabe. Nem sabe por que canta. Não sabe. Se soubesse, a atitude seria diferente. Vem para adorar, mas não adora porque não sabe o que é adorar. Não ora porque não sabe o que é orar. Porque orar é derramar a alma perante Deus. É se convencer da presença de Deus. Orar é reconhecer a humanidade fragilizada, pecaminosa. Orar é reconhecer uma mente vazia. Orar é reconhecer que a vida está muito longe de Deus.
Orar é pedir a Deus: Senhor, dobre a minha vida, quebre a minha vida. Isto é orar. Então, amados, a palavra de Deus é reta e pura, doce e desejável, diz o verso 10. O verso 11 diz que a palavra é admoestadora. Quantas vezes você já foi admoestado pela palavra? Não pelo homem, pela palavra. O Senhor falando diretamente à sua vida, dizendo: conserte a sua caminhada, conserte o seu pensamento, conserte a sua vida. O Senhor admoestando através da palavra. Então, meus amados, a palavra é tudo o que o homem precisa para viver a vida com Deus. Eu não preciso de outras coisas, eu só preciso da Bíblia. Eu só preciso da palavra, você só precisa da palavra de Deus. Davi ainda descreve os resultados da ação da palavra em nós. Resultados práticos da palavra do Senhor, ou da ação da palavra do Senhor em nós. Por exemplo, Davi diz que a palavra refrigera ou reconforta a alma. Hoje de manhã eu estava lendo Salmo 111, 112, 113. E recebendo o refrigério da palavra, o reconforto da palavra do Senhor. Em dado momento a minha alma foi inundada pela doce presença de Deus. E eu leio em voz alta. Eu leio em voz alta. Eu quero ouvir a voz de Deus. Em voz alta. Em dado momento eu paro num texto, num verso, e digo: Senhor, que coisa extraordinária. A minha alma está sendo reconfortada. A minha alma está sendo refrigerada pela tua santa e preciosa palavra. É o que diz o verso 7. O verso 7 ainda diz que a palavra dá sabedoria aos simples. Eu não me entusiasmo com os sábios deste século. Não. Eu fico extasiado diante de uma pessoa simples e com muita sabedoria de Deus. Ah, como aquilo fala ao meu coração. Uma pessoa sem diploma universitário, sem mestrado, sem doutorado, sem qualquer outra coisa, mas apresentando uma sabedoria maravilhosa, porque aprendeu da santa e preciosa palavra. Da santa e preciosa palavra. No verso 8, Davi diz que a palavra alegra o coração. Não são as coisas, não é o que você tem, não são suas conquistas, elas são boas, são legítimas, louvado seja Deus. Até porque essas conquistas foram dadas por Deus. Tudo o que nós temos e o que nós somos, recebemos pela graça do bom Deus. A palavra alegra o coração, entusiasma a vida, enche de esperança a alma humana, dá brilho nos olhos. A palavra de Deus é algo espetacular. A palavra alegra verdadeiramente o coração, diz o verso 8. O verso 8 ainda vai nos dizer que a palavra é luz para os olhos. Ilumina a nossa alma, ilumina o nosso interior, ilumina os nossos olhos, é luz para os olhos.
é luz espiritual que nos conduz à presença de Deus, à vontade soberana do Senhor. Verso 8 diz isto. No verso 9, Davi diz que a palavra nos conduz à verdade. Quer conhecer a verdade? Conheça a palavra. Quer conhecer o Deus da verdade? Leia a palavra. Estude a palavra, se debruce sobre a palavra, encharque a sua alma com a palavra de Deus. O verso 10, veja que lindo. Verso 10, Davi diz que a palavra põe na vida o seu verdadeiro sentido ou sabor. O sabor da vida não são as coisas. O sabor da vida é aquilo que o Senhor nos revela. É a sua palavra e é Ele mesmo. Sentido à vida. Ainda a palavra, meus amados, diz os versos de 11 a 13. Ajuda-nos a reconhecer os pecados de que não havíamos tomado consciência. Eu gostaria de ler esses versos de 11 a 13. Olhe para o verso de 11 até o verso 13. Observe o que diz. Além disso, por eles, se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. Da soberba guarda o teu servo. Que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A palavra vai lá no fundo da alma. Descortina o coração. Põe a descoberto a nossa razão. Põe a descoberto o nosso pensamento. Põe a descoberto a nossa interioridade. Então, amados, que bênção inigualável, desculpem, é a palavra revelada do Senhor. Bênção inigualável. Bênção inigualável. Como eu era tolo antes da minha conversão. Meu irmão mais novo dos homens, a minha irmã ainda não era nascida, ele se converteu, conheceu a palavra, se encantou com a palavra e continua firme até hoje. Era um adolescente. E ele vinha com a palavra do Senhor aberta para mim, com o texto sagrado aberto, querendo me fazer compreender a palavra. E eu tolamente, como eu era tolo, tão tolo, tão bobo. Eu pegava um livro religioso, um livro de uma determinada igreja cristã, conhecida por todos, e eu tentava discutir com ele à luz daquele texto religioso, confeccionado a partir da inteligência, da razão humana. E eu não consegui ganhar. O meu argumento era frágil, limitado, pequeno, escasso. Mas eu fugia do debate. Eu corria, porque o meu argumento não funcionava. Ele estava com a verdade aberta, ele estava com a palavra. A palavra do Senhor é inigualável, porque ela é a palavra revelada do Senhor para o seu povo. E hoje eu compreendo. Aliás, a partir da minha conversão, eu entendi que eu não poderia, de uma forma apenas racional, compreender a palavra de Deus. Eu precisava na minha vida da ação do Espírito.
da iluminação do Espírito para compreender a palavra revelada de Deus. É por isso que quando eu abro a Bíblia, eu digo: Senhor, por favor, ilumine a minha mente. Ilumine a minha mente. Abre meu entendimento. Me dê sabedoria. Me faça conhecer o texto. Eu quero ouvir a tua voz através do texto lido. Que bênção inigualável é a palavra revelada do Senhor para o povo que chama pelo seu nome. Glorifique a Deus pela palavra, meu irmão. Finalmente, Davi, maravilhado com as revelações do Senhor, encerra o salmo transmitindo a importância de atentarmos não apenas às palavras que saem de nossas bocas, mas também aos pensamentos que nutrimos em nossas mentes e corações. Davi diz: sejam, verso 14, encerrando o salmo, fechando o salmo, sejam agradáveis as palavras de minha boca e a meditação de meu coração diante de ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Esta é a atitude de uma pessoa crente. Esta é a atitude de um servo que conhece o seu Senhor. Esta é a atitude de um homem rendido a Deus, de um homem verdadeiramente convertido e caminhando com o Senhor. Sabe o que eu mais lamento? É que eu estou vendo uma geração de pessoas analfabetas da palavra do Senhor. Tristemente eu vejo essa realidade na vida da igreja. Infelizmente as pessoas estão indo para os templos em busca de outras coisas, em busca de prosperidade, de novas revelações. Não estão indo ao templo por causa do Senhor e da sua palavra. Que Deus tenha piedade de nós. Que Deus tenha piedade desta geração. A minha geração está passando. Eu espero que a sua geração, vocês que estão aqui nesta manhã, vocês que me acompanham através da internet, eu espero que esta geração, a geração de vocês, fique extasiada diante da palavra do Senhor. Sejam agradáveis as palavras de minha boca e a meditação de meu coração diante de ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu estou lendo as Confissões de Agostinho. E lendo as Confissões eu via como Agostinho, durante a sua infância, adolescência, como ele estava longe de Deus, separado da palavra de Deus, separado do Senhor. Mas depois de convertido, se transformou em Agostinho, mestre, homem de Deus, homem que se deleitava em conhecer a santa e bendita palavra do Senhor. Que Deus levante homens do quilate de Agostinho. Que o Senhor levante mulheres como a mãe de Agostinho e tantas outras mulheres de Deus, amando ao Senhor e vivendo para a glória do Senhor. Sejam agradáveis as palavras de minha boca e a meditação de meu coração diante de ti, ó Senhor, rocha minha, fortaleza minha, segurança minha e redentor meu. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Amém.